Muito bem, vamos chegando. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre essa questão, se você é alvo, alvo de narcisistas, presa fácil para narcisista. Pode vir comigo aqui, interagir, colocar aqui a tua questão, tá bem? Bom, existem características que nos tornam mais vulneráveis para lidar com narcisistas. E algumas dessas características eles farejam porque nem todo mundo tem um perfil para ser alvo de narcisista. O narcisista ele vai buscar sempre pessoas que são mais vulneráveis para atender às necessidades deles. Lembre-se que o narcisista está sempre buscando uma autoafirmação, buscando aplauso, porque ele é movido por um sentimento de inferioridade. Ainda que não pareça, ainda que a personalidade do narcisista mostre que ele é grande, ele é superior, ele é forte, ele tem grandes conquistas. Mas isso é uma grande bobagem. Intimamente ele se sente fraco, inseguro, ele tem medo, ele jamais vai admitir que alguém é melhor do que ele vai precisar depreciar as conquistas das pessoas. Isso é uma necessidade compulsiva que ele vai ter e, claro, patológica, não é? Então, o narcisismo, ele pode vir de um grau muito leve e que a gente diria que, sim, que todas as pessoas têm algumas características, sim, um grau mínimo, médio, grande e o patológico. Vamos chamar de patológico aquele que já caracteriza um transtorno. Então, veja só, uma característica que eu já quero colocar. Existem pessoas que são exageradamente sensíveis e preocupadas com o bem-estar das outras pessoas. Então as pessoas que tendem a ser muito preocupadas, a ser sensíveis, deixa eu dar oi aqui para os seguidores que já estão chegando, tudo bem, gente? Se você tiver alguma pergunta, tudo, né? Eu vou apresentando aqui o assunto, daí você coloca, eu vou à medida que puder. Oi, Milene, tudo bem? Eliseu entrou aqui também, Luciana. Então assim, veja, muitas vezes acaba sendo mais fácil a gente cuidar do outro do que de si mesmo, né? Porque do outro a gente sente há um instinto de cuidado. Algumas pessoas dizem que isso é um instinto materno. Deixa eu dar um oizinho aqui para vocês que estão chegando. Aqui a Lorena, a Ana. Me diga de que cidade que vocês são aqui, para a gente já ir trocando e pode perguntar. Veja, ser gente que faz. Então, sabe aquelas pessoas que são fazedoras? Pessoas que põe no colo, ela resolve, ela faz. Essas pessoas tendem a ser mais vítimas também de narcisistas. Então imagina isso no ambiente de trabalho, tá? Se você está no ambiente de trabalho, que você tem um chefe que é narcisista, ele vê que você é aquela pessoa que faz, que entrega, você não deixe de atentar para isso, porque ele vai te sugar até onde ele conseguir. Então esse ponto de você ser um fazedor, muitas vezes te coloca, né, nessa questão. Diz aqui para mim de que cidade que você é para a gente ir conversando. Veja, outras pessoas que também tendem a ser presas e que o narcisista ele identifica e ele vai em cima, né? Pessoa que tende a ser cuidadora ou aquela que gosta de ser salvadora. Sabe as pessoas que gostam de salvar? Elas sempre gostam de ser aquelas que apresentam solução, pessoas proativas. Quando elas encontram um narcisista, ela vai virar um burro de carga do narcisista, porque ele se aproveita muito dessa característica. Então, a gente está falando aqui de alguns pontos que interferem muito a tua prosperidade, né? Porque eu trabalho muito com a prosperidade, tem esse livro aqui que eu escrevi, que eu trato os pilares da prosperidade, um estudo bem interessante. Um pilar que o narcisista acaba detonando entre os 10 é o do suporte social. Por quê? Porque ele mina as nossas relações. Inclusive, o narcisista não vai deixar você ter relações profundas. Ele vai aos poucos cortando teus vínculos com a família e vai achar que isso é o melhor para você. E ele vai te convencer disso. A Cassie aqui tá entrando. Daí me digam aqui, tá? De que cidade que você tá falando aqui? Dá um alô, dá um oizinho e pode colocar aqui a tua questão. Outra característica de pessoas que são fáceis de se tornar, né? Bom dia, Vânia. Que são fáceis delas se tornarem, vamos dizer, vítimas de narcisista, são pessoas que são muito sensíveis do ponto de vista emocional. Por quê? Porque a gente que é sensível chora, fica triste, faz empatia. Cara, olha que vulnerabilidade fácil para um
narcisista explorar, porque eles são mestres de explorar a manipulação afetiva, né? Claro, a gente tem isso. Oi, Patrícia, bom dia também. Quem tá por aqui pode postar aqui, tá bom? Ah, que boa, que legal aqui. Já tem aqui alguns colegas que estão seguindo a gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo coraçãozinho que também a gente recebe. Isso é muito legal. Então, assim, lembre-se que eles acabam dando uma preferência de se aproximar de pessoas que eles conseguem se conectar mais facilmente afetivamente. A gente tem, às vezes, aquela vontade de ser mais bonzinho, de ajudar, de cuidar, e essas pessoas, quando a gente encontra alguém que está disposto a nos manipular por isso, a gente se torna bonzinho e não bondoso. A gente acaba fazendo todas as vontades dessas pessoas. Então, veja só, embora eles tenham muita facilidade de entender isso e de fazer empatia neste sentido, para identificar e para espelhar em você, os comportamentos deles sempre são manipulatórios. Eles vão fazer essa empatia porque eles querem buscar um jeito de controlar o teu comportamento. Enquanto você estiver validando para ele aquilo que ele espera, tá colocando ele para cima, ou ela, né? Você vai ver que os narcisistas eles vão se alimentar dessa habilidade que eles têm quando você tem uma vulnerabilidade emocional. Então, veja, pessoas que têm uma tendência também a adotar um ponto de vista mais lógico, não é? Mais prático, também acabam tendo mais tendência de serem manipulados por narcisistas, não é? Você é daquelas pessoas que às vezes se sente responsável, né, pelos sentimentos das outras pessoas. Então assim, poxa, tal pessoa está triste, o que eu posso fazer por isso? Ou o que eu fiz para isso acontecer? Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu também acabo me tornando mais facilmente manipulável por um narcisista. Deixa eu só colocar um ponto que é bem importante. Eu já tratei disso em algumas outras lives. Eu tenho procurado fazer essas lives na segunda-feira de manhã. Acho que é um momento que a gente às vezes faz uma análise também, fim de semana, tudo, né? E eu me sinto mais inspirado para falar também, para trocar ideias. Gente, os narcisistas podem ser de dois tipos, tá? Ele tem aquele narcisista que é o de grandiosidade, tudo dele é grande, ele é o maior, ele é o melhor, ele se expõe, isso é muito mais fácil de identificar. Mas você tem um segundo tipo que é mais difícil, ele é dito o narcisista vulnerável ou oculto, escondido. Ele é mais camuflado. Esse segundo tipo é mais difícil pelo seguinte, porque enquanto o primeiro fica contando vantagem para ele manipular as pessoas, ele precisa ser esse centro das atenções, o outro, ele já tem uma coisa mais de ele, às vezes ele finge uma vulnerabilidade para ele se aproximar das pessoas. Então ele se mostra sensível. Tá? E agora, qual é a grande arma, né, que você tem? Porque veja, eu trabalho um tema muito amplo na psicologia, que é a prosperidade, como que as pessoas constroem prosperidade na vida. Por isso que daí quando eu escrevi isso aqui, num dos pilares que é do suporte social, esse suporte, você ter relações boas que te joguem para cima, se entra um narcisista ali, ele detona tudo. Então, sempre cuidar do suporte social para você não deixar o narcisista entrar. Agora, se ele já está lá, dá para trabalhar com isso? Claro que dá para trabalhar com isso. Só que assim, qual que é a maior arma que você tem? Eu diria, primeiro ponto, é você identificar quando você tem um narcisista perto de você. E nem sempre é fácil, tá? Eu sou profissional disso, estudo muito isso. E também já caí muitas vezes, porque os narcisistas não te mostram tão claramente num primeiro contato, tá? Então, assim, aliás, eles são ótimos, porque seduzem tudo, né? E embora, já comentei algumas vezes, que muita gente fala, oi pessoal que tá entrando aqui, obrigado pelo carinho, tudo, tá? Pelo coraçãozinho. Pode me dizer de que cidade que você é, se quiser trocar, trazer uma pergunta aqui, vem com a gente. Então, assim, qual que é a maior arma que você tem? Primeiro, saber identificar, tá? Porque a gente tem uma tendência a dizer assim, qualquer pessoa que nos incomoda, que a gente odeia, a gente diz que é narcisista. Mas não é, tá? Nem todo mundo que é egoísta é narcisista, por exemplo, apesar do egoísmo ser um traço muito comum, tá? E existem outras situações de transtornos, inclusive, que são piores do que o narcisismo, dependendo da situação, tá? Então vamos lá, o narcisista, ele tem que ser identificado, então você vai começando a perceber, entendendo, e você tem que ter informações sobre ele. Por exemplo, Fernando, se eu entender como é que funcionou a infância de um narcisista, aliás, dá para fazer uma live qualquer hora só sobre isso. Ah, isso vai me ajudar a entender melhor? Claro que vai. Mas a questão não é para você perdoar ou justificar o comportamento dessas pessoas. Não é essa a ideia, né? Deixa eu dar um oizinho aqui, o pessoal que está chegando para acompanhar aqui com a gente, tudo bem? Aqui, joia. Patrícia que deu um oizinho, né? Tamo junto, tá bom? Obrigado por seguir também. Bem,
A gente quando faz, então, esse nosso... deixa eu ver aqui... Tá, ok. Quando a gente faz o nosso trabalho aqui de narcisismo, a gente identifica, depois a gente reúne conhecimentos. Tá? O que é reunir conhecimentos? É assistir live, às vezes, de profissionais, tá? Tenta sair um pouco assim das pessoas que falam sobre isso porque elas gostam. Tá? Tem um monte de coisa que eu falo porque eu gosto. Por exemplo, eu dei 10 anos de aula de química, adoro falar de bioquímica, de processos de bioquímica. Esses dias fiz um vídeo sobre a cafeína, falando do ATP, adenosina trifosfato, sai adenosina, entra lá a cafeína no lugar dele. Adoro falar sobre isso. Só que eu sou um profissional dessa área e tal. Cara, não, eu sou um entusiasta, lecionei 10 anos, tenho algum conhecimento, mas não é. Agora, narcisismo sim. Tem uma responsabilidade profissional, técnica nisso. Lembra assim, ó, o narcisista grandioso, ele se mostra, ele não tem medo, ele precisa dominar. E se alguém domina junto com ele, esse cara, ele fica doido, essa pessoa ela se torna agressiva. Se alguém tem uma conquista, a dele é melhor. Se alguém ganha alguma coisa, ele dá um jeito de mostrar que essa pessoa não tem tanto mérito assim. Recordo um dia desses, uma amiga minha tá morando no exterior, um conhecido pegou e comentou assim, pô, ela tá morando lá, mas você vai ver o que é a vida lá. A vida lá é muito ruim. Ela não tá conseguindo se adaptar muito bem. Tudo bem. Uma pessoa que está progredindo tremendamente na carreira, quer dizer, você vê que sempre tem uma semente de eu precisar depreciar. Por quê? Porque eu depreciando o outro, eu cresço também. Esse é o narcisista que tem a necessidade de grandiosidade. Agora, aquele que é oculto ou dito vulnerável, ele faz chantagem emocional. Esse tipo de narcisista, ele faz a gente se sentir cada vez melhor, cada vez mais usado, né? Então nós temos muitas situações em que a gente vai encontrar narcisistas que eles se fazem de vulneráveis. Super comum eles buscarem também um lugar simulando doenças. Eles manipulam muito pela culpa. Por isso que assim, pessoas que têm problemas de autoestima e se sentem que não são boas o suficiente são um prato cheio. Porque o narcisista, ele bota você lá para cima, ele te elogia, ele põe você lá. Só que daí quando ele te coloca naquela posição, você vai sentindo uma dependência emocional e afetiva. Por quê? Porque não é bom alguém que elogia, que te dá carinho, te dá amor, te respeita, na sua opinião, etc e tal, sim, até o momento que você passa a desapontar algumas necessidades dessas pessoas. Por isso que é tão difícil de identificar. Veja, você identificou? Veja, não é todo mundo que tem traços narcisistas que tem o transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade é uma coisa que já é caracterizado como uma situação que está lá no manual, no DSM-4, né, DSM-5. Você tem os manuais que tratam as classificações de transtornos mentais, mesmo o CID, né, que é europeu, eles trazem essas condições todas para você diagnosticar mais para o interesse da psiquiatria. No entanto, assim, nós podemos identificar um transtorno já quando chega numa situação de patologia. E muitas pessoas, elas aniquilam a autoestima das pessoas que eles encontram, tá? Então, assim, vai falando aqui para mim de que cidade que você é, se alguém tem alguma pergunta, tá? Recebi aqui, né, verdade, né? Pô, legal, bacana, dando um oizinho aqui. Então, gente, muitas pessoas querem aprender a como lidar melhor com essas pessoas. Eu diria, melhor regra, se for possível, se afaste. Não há como você melhorar. Você consegue tentar mudar um narcisista? Consegue, mas normalmente ele piora. E ele busca terapia, esse é um bom assunto também para outras discussões. É comum, sim, você ter pessoas que em sofrimento, independente de terem transtorno narcisista ou não, buscarem terapia com psicólogo, tá? É comum, isso acontece, mas dificilmente a pessoa vai para trabalhar suas questões. Quando ela tem o transtorno da personalidade narcisista, ela não trabalha essas questões. É muito difícil, é muito raro elas trabalharem. Elas trabalham o quê? O processo depressivo que se instala. Elas trabalham, por que elas não conseguem fazer vínculos duradouros? Elas tentam entender muitas condições nesse sentido. Então, é bem difícil. Essa live que eu faço hoje é uma live mais curtinha, mais rapidinha, para que a gente converse um pouco sobre isso, né? E assim, lembre-se que se você é uma pessoa que você é muito dura com você mesma, muito julgadora,
você talvez esteja abrindo um espaço de vulnerabilidade para atrair pessoas altamente sedutoras que vão reconhecer tua importância, teu valor, teu talento. E é tão bom ouvir elogios, né? Mas se a gente está precisando ouvir lá de fora e a gente não reconhece de dentro com a gente mesmo, se torna vulnerável. E algumas dessas pessoas não são bem intencionadas e elas não mostram as cartas da primeira vez que elas se relacionam com a gente. Então, é muito importante que a gente aprenda a reconhecer, a identificar, portanto, um narcisista, reunir o máximo de informações sobre isso, entender que quando a gente está diante disso, para a gente saber o que é, entender para a gente não se sentir culpado, vulnerável e também tomar a atitude. Eu diria, se tem uma regra de ouro, gente, eu diria assim, se afaste. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu não consigo me afastar. Tudo bem, mas você entenda o funcionamento. Olhe para essas relações e tente ver o que está presente ali que te machuca. E vá olhando para o teu futuro. Como que eu posso me ver num futuro diferente, mais distante, com menos sofrimento e, se possível, com o rompimento dessa relação quando, assim, o mundo possibilitar, né? Pessoal, alguém tem uma pergunta, uma questão, uma interação? Se alguém tiver, pode postar aqui, que eu já vou ter mais uns minutinhos, né? Quando as pessoas são muito responsáveis, elas acabam muitas vezes tendo esse senso e sentido de responsabilidade também utilizado, né, pelo narcisista. Então é mais um pontinho também que a gente encontra. Quando você quiser trabalhar, construir, me segue porque eu vou trazendo conteúdos nesse sentido aqui para você. Tem muita pesquisa recente interessante também sobre esse assunto. No Brasil não se pesquisa tanto sobre isso. É um assunto que está entrando na moda porque lá fora, nos Estados Unidos principalmente, mas está se falando demais. É um tema que está bombando já há alguns meses, né? Eu acompanho alguns desses trabalhos e acho que é tão importante porque quantas vezes que eu já permiti que minha vida fosse envenenada por narcisistas, algumas de pessoas muito próximas, e mesmo quando você passou por isso, e isso deixou uma marca na tua vida, ajudar você a ver quem são essas pessoas, o que elas fizeram, como é que elas eram, ajuda muito você a se posicionar melhor, a ter uma vida melhor, quando você entende, porque você aprende a se perdoar, porque você não tinha culpa do que estava passando, e aqueles seus sentimentos de não ser suficiente e tudo mais, minam a tua autoestima. Então, aprenda a identificar e, se possível, reúna o máximo de informações para entender isso. Informação é a tua maior arma contra o narcisista. E lembre-se, se você tem muito desse aspecto de carência, autoestima, sempre olhe com cuidado e atenção. As pessoas que se apresentam muito maravilhosas para nos salvar, às vezes são pessoas que são o início do nosso fim. Foi bom falar com vocês aí, espero vê-los em breve, né? E até mais, gente. Valeu pelo carinho de vocês.